Fala aí galera, mais um vídeo aqui pro canal. Tô focando mais um aqui na coleção de mangás. Hoje eu resolvi trazer 5 títulos que eu gostaria, ou que eu também acho que vão ser publicados no Brasil aí nos próximos anos. Mas basicamente são 5 títulos que eu gostaria de ver publicados aqui no Brasil. Tentei trazer uma variedade grande de formato, de temas e de autores, então tem desde coisa clássica até coisa mais nova aí da cena experimental dos mangás. Bom, primeiro título, Obluda, do Naoki Urasawa. Esse aqui, para quem conhece, é uma historinha que está dentro do volume 9 do Monster, da publicação da Panini. Agora, da publicação do Tankobon, eu não sei direito qual volume que tem essa historinha, tá? Mas ela faz parte da história do Monster. Acho que o jeito que ela é inserida pelo Urasawa dentro da trama, pelo menos quando eu li Monster, me chamou muita atenção. E daí quando eu descobri que tinha essa publicação, eu decidi pegar. Achei também o formato editorial sensacional. Então isso aqui é a adaptação de um conto escrito por esse autor, é um autor tcheco, se eu não me engano. É um conto tcheco do folclore do leste europeu, tá? Então, Obluda, o monstro sem nome. Essa é a tradução aqui para português. Então, esse mangá aqui, essa edição foi publicada pela Planeta de Agostini. A versão tá em espanhol. Eu não sei se tem a versão em inglês desse mangá, tá? Pelo menos como uma publicação solo eu nunca vi. Então, esse formato aqui, o que ele traz? Ele tem essa capa em holograma, não sei se dá para ver no vídeo, mas é muito legal, capa dura também, tá? Ele é bem curtinho, tem orelha, então a capa sem a sobrecapa ela perde o efeito 3D, né? O efeito 3D está só na sobrecapa, mas ela mantém aqui a capa dura, tá? Então aqui tem todas as ilustrações que estão presentes no mangá, elas estão aqui nessa edição separada. Então, para quem lê, eu acho que é uma história, tem toda essa estética mais infantilizada, né, do que o mangá do Monster, e também comparado com outras obras do Urasawa, mas eu acho que é isso que mais contrasta com a história, porque ele traz essa narrativa gráfica e esse estilo artístico mais infantil do que as obras do Urasawa, e ao mesmo tempo é um conto super sombrio, que fala sobre questões da sociedade da época. Lá tem um pouco de como esse monstro vai se desenvolvendo perante a sociedade da história que ele está envolvido. Então eu achei isso bem legal. E, se não me engano, ele é dividido em 3 capítulos. E o formato gráfico, você vê que a direção artística do mangá ela vai mudando um pouco. Ele mantém esse estilo mais cartunesco, mas aqui é mais quadrinhos estáticos, e aqui é uma coisa um pouco mais não tão estruturada em quadros. Então, bem legal esse mangá aqui. Tá em espanhol, então para quem não manja do inglês, ou às vezes dá para nem do espanhol, também não fala nada do espanhol, mas dá para ler, porque você já vai meio que sabendo o contexto da história. E aqui tem esse pós-fácil aqui, que eu acho que é do Urasawa, se eu não me engano. Desculpa, é do Takashi Nagasaki, que, se eu não me engano, é aquele parceiro do Urasawa que faz um monte de fez Pluto com ele, mais algumas obras também. Então tá aí, Obluda. Acho que isso aqui talvez a Panini é bem fácil de trazer. Já tem 3 mangás do Urasawa publicados no Brasil, sendo um deles em formato Tankobon, então acho que para eles trazerem isso daqui, se não tiver nenhuma questão de direito autoral, de adaptação, acho bem tranquilo para eles trazerem, e acho que vai vender também bastante. Teve até a exposição do Urasawa aqui em São Paulo, então acho que é um autor já bem conhecido aqui no Brasil. Próxima obra é de um autor também aí, queridinho na cena dos mangás independentes, já está bem manjado aqui no Brasil. Tem bastante coisa dele desde a época da Conrad, que é o Taiyo Matsumoto, tá? Esse aqui é um dos principais nomes do mangá underground, aí, do mangá independente atualmente. Ele tem muita projeção na Europa, principalmente na França, tem muita coisa dele publicada lá. Deve vir aquele mangá, ele tem um mangá daquela série do Louvre, junto com alguns outros autores que o Pipoca deve trazer. Eles já trouxeram 2 obras daquela coletânea do Louvre. E esse aqui é uma das mais, pelo menos na minha coleção, talvez seja uma das escolhas editoriais mais interessantes, que é o Gogo Monster, está em inglês, tá? Ainda não foi traduzido para português, foi publicado na linha V Signature, preço de capa aí de $28.
Eu já vi algumas cópias para vender aqui no Brasil, acho que é um mangá que o pessoal acaba importando bastante. História muito interessante, editoração também sensacional, nanquim clássico do Urasawa, toda a narrativa bem pouco linear dele, alguns temas de mistério, uma pegada um pouco sobrenatural que ele coloca, sempre o foco com personagens entre crianças e alguns idosos também que aparecem na trama. Aqui dá para ver a utilização do nanquim dele sensacional nessa narrativa de quadros. Pouco diálogo, muita imagem. Você vê que ele dialoga com diversos tipos de arte. Só que se você vê rápido assim, você não sabe quem é o autor, você não vai nem saber se isso é um mangá ou não, né? Ele foge muito da tradição do mangá. Você já vê que tem muito traço europeu aqui do intercâmbio cultural que ele faz. E é isso aí. Obra muito interessante dele, uma das mais legais que eu já li do Taiyo Matsumoto. E é isso aí. Para quem quiser importar. Esse aqui, acho que se eu não me engano, ainda tem para vender na Amazon, não é um título difícil de achar. Deve ser fácil de achar na Amazon, no The Book Depository. Então, tá aí, Gogo Monster do Taiyo Matsumoto. Agora os próximos 3 são os meus favoritos, são os queridinhos da minha coleção. Primeiro, Disappearance Diary do Hideo Azuma. Esse é um tipo de mangá que parece muito aquele Na Prisão, que foi publicado pela Conrad aqui nos anos 2000, que é uma linha de mangás meio que autobiográficos. Então o autor, os mangakas, a gente conhece que são pessoas muito excêntricas, né? Vira e mexe eles têm um estilo de vida muito diferenciado, e esse aqui do Hideo Azuma não é diferente. Então é um mangá publicado em inglês pela Fanfare Ponemon, que é aquela editora que eu falei no outro vídeo, que eles trazem muita coisa do Taniguchi e de diversos autores que já são mais consagrados na Europa, eles estão trazendo para o inglês também. É um mangá curtinho, volume único. Eu não conheço nenhuma outra obra do Hideo Azuma. Lá no Japão acho que ele é mais famoso pelo que fala aqui no mangá. Mas no Ocidente, se eu não me engano, é a única obra que tem traduzida dele. Ele tem esse estilo mais cartunesco, que eu achei uma escolha muito interessante para a obra. E traz um tom cômico que contrasta muito com o tema que ele está trazendo, que ele narra 2 episódios da vida dele em que ele viveu como um sem-teto, né? Como um mendigo no Japão. Isso por uma escolha pessoal dele. Ele já era um mangaka relativamente consagrado. Ele explica todo o problema que ele tem com o alcoolismo nessa obra. E aqui é mais uma mistura de guia de sobrevivência das ruas com os contos e causos aí do dia a dia no Japão, de você vivendo como um mendigo. Tem uma pegada muito realista. Fala de como que ele faz para comer, tomar banho, conseguir dinheiro, como que ele faz para comprar bebida. Então é um dos mangás mais divertidos que eu li, e ao mesmo tempo ele traz diversas reflexões aí sobre a sociedade japonesa, né? Para quem leu algumas outras obras de mangás, por exemplo, Homúnculos, vai relacionar de alguma forma bem estranha com esse mangá aqui, todo aquele contexto social dos salarymans, né, que chamam no Japão, que são pessoas executivas que têm uma vida profissional com uma carga de hora extra muito pesada, muita pressão social, e isso é meio que um fenômeno de pessoas que acabam não sucumbindo, né, mas que acabam indo viver nas ruas por não conseguirem mais lidar com o contexto empresarial do Japão. Então tá aqui, baita obra, Disappearance Diary. Também deve ter para importar ainda na Amazon e em alguns outros sites. Baita mangá. Próximo mangá, na verdade são 2 volumes, mas podem ser vistos como um só, que é uma coletânea de pequenas histórias chamada Tanpenshu do Hiroki Endo, mesmo autor de Allrounder Meguru, que é um mangá de MMA, de luta, e de Eden, It's an Endless World, que foi publicado aqui no Brasil pela JBC, completo, um formato 2 em 1, muito bonito. Eden é uma das minhas obras favoritas, se não for meu mangá favorito de todos os tempos. O Hiroki Endo é um cara que ele tem um controle da narrativa gráfica, um controle da arte, da ilustração, ao mesmo tempo que ele é um mestre no roteiro, então ele consegue trazer histórias que são muito profundas. Por exemplo, para quem leu Eden sabe que ele vai conseguir trazer temas da sociologia, da antropologia, das relações internacionais. Ele bota um tratado político lá e ainda mistura com ficção científica de uma forma sensacional, na forma que ele traz isso no desenho e na forma que ele consegue prender quem está lendo. Então é muito interessante ver esse trabalho inicial dele aqui.
São pequenas histórias, algumas a gente já consegue relacionar com Eden, já vi algumas sementinhas do trabalho do autor nascendo aqui, então... mas basicamente são histórias que trazem muito o tema da violência e como ela se desenvolve nos mais diferentes contextos da sociedade japonesa. Espera que está caindo aqui o cenário. Então, o traço dele, você vai ver que é um traço, você bate o olho de longe, você já sabe que é uma obra do Hiroki Endo. Esse mangá ele foi publicado pela Dark Horse nos Estados Unidos. São 2 volumes. Eu não consegui achar muita informação de por que o volume 1 é capa dura e o volume 2 não. Não sei se foi publicado no volume 2 nos Estados Unidos em capa dura também. É muito difícil achar esse tipo de informação sobre o mangá mais antigo. Essas obras aqui são obras de biblioteca. O que eu acho muito legal ter esse tipo de documento histórico no mangá. Então essa aqui é da Biblioteca de Ottawa e essa aqui é da Biblioteca de Michigan. As duas eu comprei num site que é tipo um sebo online dos Estados Unidos, que é o Better World Books, que eles conseguem, se você está procurando gibi, livro raro, lá de fora com frete grátis, é o melhor, acho que é um dos melhores sites para achar, porque eles revendem muita coisa de biblioteca, de livraria que não vende mais. Então, para quem quiser, Tanpenshu, 2 volumes, terceira obra do Hiroki Endo que está em inglês já, então tem Tanpenshu em inglês, Eden em português e Allrounder Meguru sendo publicado agora. Espero que Allrounder Meguru seja traduzido para o Brasil, que é uma baita obra, e acho que também dá para trazer. Isso aqui talvez dê para publicar num volume único, vejo muito... talvez a própria JBC querendo trazer mais alguma coisa para o público sem nem dela. Acho que é uma boa pedida. Próxima obra eu vou falar dela com mais detalhe depois, mas são os 3 volumes de Domu, do Katsuhiro Otomo. Essa aqui foi a primeira obra que trouxe uma projeção do Katsuhiro Otomo no Japão, porque ela foi publicada, se não me engano, depois do Akira nos Estados Unidos, já na onda do sucesso da obra principal do Katsuhiro Otomo. Mas essa é uma obra que eu acho até mais interessante que o Akira, porque ela traz uma visão mais intimista do autor, onde ele ainda estava começando a desenvolver alguns temas que depois ele iria trabalhar com mais profundidade no Akira, com o tempo que ele precisava e toda a estrutura para fazer uma obra da magnitude do Akira. Então, Domu são três livros em formato americano, são bem curtinhos, daria para ser publicado num volume só. Não foi republicado até hoje, porque eu acho que não abriu os direitos autorais para nenhuma outra obra do Otomo. Provavelmente isso vai ser republicado em algum momento, toda a coletânea da obra dele. Eu vou falar também no próximo vídeo de todos os mangás do Otomo já publicados no Ocidente. Eu tenho aqui a coleção. Então, para quem quiser entender Akira na sua completude, acho muito legal você começar pelos mangás do Otomo pré-Akira, né? Onde ele já começa a desenvolver diversos temas, desde a crítica ao belicismo, a questão nuclear, sociedade japonesa. Ele já começa a trazer tudo nessas obras aqui, como Fireball, Domu. E essa aqui é uma obra sensacional, se passa tudo num complexo de apartamentos no Japão, tem toda a pegada sobrenatural do Otomo que a gente já está acostumado, publicado pela Dark Horse também, preto e branco, não seguiu a linha editorial do Akira na década de 90, que foi colorida. Tem muita gente que critica, particularmente eu acho a coloração do Akira foi um marco nos quadrinhos, depois vou até falar depois com mais calma num vídeo, mas quem reclama que o mangá foi colorido, tem que pegar um pouco mais do contexto de como ele foi colorido, qual foi a técnica, quem foi o autor que fez a coloração e também todo o envolvimento do Otomo nesse processo. Então tá aí, preço de capa dele $5,95 cada edição. Foi o mangá mais caro da minha coleção esse aqui, essa trilogia, difícil de aparecer no Brasil, pouca gente tem nessa condição, mas vira e mexe aparece. Bom, é isso aí, pessoal. Acho que o próximo vídeo eu vou fazer focado especialmente no Katsuhiro Otomo, meu autor favorito. E até o próximo vídeo. Valeu!